O ministro André Mendonça acabou de tomar decisão que chocou Brasília. Agora, neste exato momento, eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa bomba que deixou a esquerda e o PT, gente, todos estão devastados. Eu vou explicar, eu vou contar tudo para vocês, tudo que acabou de acontecer. E o clima, gente, tá? É de desespero, de pânico e de luto dentro do governo Lula, dentro do Palácio do Planalto, na campanha do Lula, na esquerda, tá? Um desespero, o desespero tomou conta geral. Eu vou trazer essa bomba tudo completa, né, nos mínimos detalhes. Tem outras informações muito importantes para trazer aqui nesse boletim também. É uma bomba atrás da outra. Vou trazer tudo de forma rápida e bem objetiva. Só não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhe o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Aqui, inclusive, confirmada pela Bela Megali aqui também no Jornal o Globo. O PF vai convocar ex-chefe de gabinete de Lula para depor sobre repasses de lobistas. Só dando lisura aqui para a informação, saiu sim no Jornal o Globo. O André Mendonça partiu para cima do braço direito do Lula, né? Ex-chefe de gabinete do Lula, atolado até o pescoço aí nesse escândalo de corrupção. E para acabar de completar, tem aqui, gente, um vídeo de jornalistas dentro da Globo desmascarando o diretor-geral da Polícia Federal, o André Rodrigues do Lula. Jornalistas da Globo, acho que o Lula esqueceu do Pix esses dias, gente, tá? Jornalistas dentro da Globo acabaram de desmascarar e humilhar o André Rodrigues, o diretor-geral da Polícia Federal indicado pelo Lula. Vocês vão entender, vejam só. O André Mendonça tem, de fato, enfrentado muita resistência na PF com esses inquéritos, no comando da PF. Agora, do lado da PF, também não tem essa união toda que a nota divulgada hoje faz supor. É claro, a nota dos 27 superintendentes, que são os chefes da polícia nos estados. É importante, mostra força interna para o DG, o diretor-geral, mas quem indica esses superintendentes é o próprio DG. Então não é ninguém que é contra ele, muito bem, porque ele pode trocar. Sim. Se tiver alguém ali criando problema, ele vai lá e troca. Que vergonha, gente, que vergonha. Delegados, então, assinando a favor de André Rodrigues, né? Segundo aqui a jornalista, sem credibilidade nenhuma, afinal de contas, né? Esses superiores em cada estado foram indicados pelo André Rodrigues. É claro que eles iam assinar a favor do André Rodrigues, senão eles iam ser colocados na porta da rua. Que vergonha, né? Porque a pessoa que não entende, abre uma manchete dessas, pensa assim, nossa, né? Acabou pro André Mendonça, 27 delegados assinando aí em favor, né, do André Rodrigues. Nossa, aí na hora que você vai ver a fundo mesmo do que se trata, não, são agentes, né? São caciques da polícia indicado pelo próprio André Rodrigues. Ou seja, ou assina ou vai ser expulso do cargo. Aí o que é que os caras fazem? Vai ter que assinar, né? Que vergonha, que matéria, que vergonha, gente. Meu Deus do céu. E agora, gente, vocês querem ver um petista passando vergonha? Jornalista passando vergonha? Tá aqui, ó. O jornalista fez uma pergunta, não sei se é jornalista, tá? Fez uma pergunta tendenciosa, uma casca de banana, uma armadilha, né, pro Tarcísio de Freitas. E o Tarcísio pisoteou a cara do rapaz. Vocês vão gostar, vejam só. Se sentiu constrangido? Você nunca em nenhum momento se sentiu constrangido com as declarações do presidente Jair Bolsonaro, com as frases dele em relação à urna eletrônica, como em relação às mulheres, com os petis que ele já deu com a imprensa? Em nenhum momento você achou que ele passou dos limites? Pedro, você fica constrangido de ter um candidato à presidência da República que já foi preso e comandou o maior esquema de corrupção da nossa história? Perguntei em relação ao Bolsonaro. O Sabatinado não é o candidato do PT. Eu não sou candidato. Nem o Bolsonaro é o Sabatinado. Sim, mas o senhor é o candidato.
Nem o Bolsonaro é o sabatinado. Pergunta coisas sobre mim, sobre coisa que eu fiz, ou coisa nesse sentido. Que humilhação, meu Deus do céu, gente. Vergonha é ter como presidente um corrupto condenado que foi preso. Meu Deus do céu, gente. O Tarcísio de Freitas aqui pegou pesado. Falando em pegou pesado, o Estadão, gente, tá? Pegou pesado com o Lula, ó. Estadão cobra Lula por dinheiro de lobista a ex-assessor. Tá aqui, gente, tá? Além do diretor-geral André Rodrigues ter sido humilhado lá dentro da Globo, que o Lula não deve ter gostado, o Estadão tá aqui, gente, tá? Cobrando o Lula pelo dinheiro da lobista. E aí? O cara tomou dinheiro lá da lobista, né? E aí? Tem que dar explicação, Lula. Tá aqui, ó. O jornal Estadão cobrou o posicionamento direto do presidente Lula sobre o dinheiro entregue pela lobista Roberta Luxing ao ex-chefe de gabinete, o Marcola. Em editorial publicado nesta sexta-feira, 7, o veículo afirmou que o ex-assessor atua como mera extensão do petista no governo. O Estadão quer explicações do Lula. Lula, tem que se explicar. O cara era seu braço direito, era o seu testa de fera, quem, né? Quem tomava conta da sua agenda, quem podia falar com você pelo telefone ou não. Ele era o cara. Então o cara estava tomando dinheiro dos velhinhos do INSS, roubados dos velhinhos, e aí? Lula não vai falar nada? O Estadão tá aqui cobrando posicionamento. Vamos lá, porque tem mais notícia terrível pro Lula, gente. Tem mais, ó. Compra de mansão de 6 milhões entra na investigação contra vice-líder de Lula. Ou seja, gente, o André Mendonça definitivamente virou o terror do Lula, do Lulinha, do Marcola e, né, do Jacques Wagner e desse outro aliado aqui do Lula, gente, tá? Vice-líder do Lula no Senado Federal. Tá aqui, gente, tá tendo as investigações contra ele. A compra de uma mansão avaliada em 6 milhões no Lago Sul, bairro de alto padrão de Brasília, tornou-se um dos principais elementos da investigação da Polícia Federal contra o vice-líder do governo Lula, o senador Weverton Rocha. Segundo a representação acolhida pelo ministro André Mendonça, do STF, há indícios de que o imóvel, embora adquirido formalmente por uma empresa ligada ao advogado Willer Tomás, teria como verdadeiro beneficiário o parlamentar, o aliado do Lula. Ou seja, o Weverton usou um laranja, mas o dono mesmo verdadeiro da casa, da mansão de 6 milhões, parece que, ao que tudo indica, que está sendo revelado, descoberto pela Polícia Federal, sobre a tutela do André Mendonça. Na verdade, essa mansão é do aliado do Lula, Weverton Rocha. Procurados pela Gazeta do Povo, tanto o vice de Lula quanto o advogado negaram irregularidades. De acordo com a Polícia Federal, a suspeita surgiu a partir da análise de mensagens extraídas de aparelhos celulares apreendidos durante a Operação Sem Desconto, que investiga o escândalo dos desvios de dinheiro de aposentados e pensionistas por meio de descontos irregulares nos benefícios. As informações encontradas nas mensagens foram cruzadas com documentos relativos à negociação do imóvel. A investigação afirma ter identificado conversas nas quais Weverton participa diretamente das tratativas para a aquisição da residência, discutindo valores, condições de pagamento e etapas da negociação. Ele estava ali agindo como se fosse o comprador. Era ele que falava sobre pagamento, valores. E o André Mendonça derrubou a fita e foi para cima. Segundo a decisão judicial, as mensagens fazem referência ao pagamento de um sinal de 4 milhões e de um saldo de 2 milhões, totalizando 6 milhões, pelos quais a propriedade foi adquirida. Apesar da participação atribuída ao senador nas negociações, o imóvel acabou sendo registrado em nome de uma empresa vinculada ao advogado. Para a Polícia Federal, essa diferença entre o proprietário formal e o suposto beneficiário econômico constitui um dos indícios de ocultação patrimonial
investigado, ou seja, ocultação de patrimônio. É o crime pelo qual o aliado e vice-líder do Lula no Congresso está sendo investigado pela Polícia Federal, capitaneada pelo ministro André Mendonça. E falando em André Mendonça, gente, tá? Verdadeiramente, definitivamente, o André Mendonça se tornou o terror do Lula, gente, tá? O Lula ligou o modo desespero com relação ao André Mendonça. Lula usa ministros para tentar atrair André Mendonça para a arena política. Lula está tão desesperado que está tentando armar uma armadilha para o André Mendonça. Porém, o André Mendonça, gente, vocês não têm noção do que ele fez. Antes de trazer a próxima matéria, vejam só isso aqui. Vazada por aliados de Lula nesta quinta-feira, a conversa de ministros do governo com o ministro André Mendonça tem, na avaliação de integrantes do STF, a intenção de arrastar para a arena política, desqualificando futuras decisões. O relator das investigações do caso Márcia, das fraudes do INSS e do escândalo de lobby envolvendo Lulinha no STF. Antes de Lula e seus aliados entrarem em cena, a suposta crise envolvendo Mendonça e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, era tratada na esfera técnica, até porque não há fatos a comprovar que ele atue politicamente no cargo. Havia uma constatação básica: todas as investigações da corporação andavam, menos as que envolvia o filho do Lula. Aí o André Mendonça ligou o alerta: tem coisa errada aqui. As trocas de investigadores no curso da apuração contra o Lulinha, a ausência de estrutura para garantir o andamento da apuração e a relutância em atender decisões judiciais são questões objetivas e procedimentais. Nos últimos dias, aliados de Lula criaram um verdadeiro caos em torno do tema, espalhando suspeitas sobre a atuação de André Mendonça no caso Lulinha. Também lançaram novas narrativas, como a investigação de supostos vazamentos no caso do filho do presidente. E conseguiram algo raro no STF. Mudaram uma jurisprudência no tribunal ao estabelecer que Lulinha seja investigado por 2 relatores por um mesmo suposto esquema. Tudo isso é ato de desespero, gente, tá? Tudo isso, ato de desespero. Mas, para tristeza do Lula, mesmo caindo nas mãos do Flávio Dino, ele também autorizou o 3º inquérito contra o Lulinha. Então, Mendonça já havia sido sorteado e era o relator prevento, mas a multiplicação de inquéritos contra Lulinha, divididos pelos clientes desse balcão de tráfico de influência e não pela conduta supostamente criminosa do filho do chefe do Planalto, fez com que Flávio Dino também fosse sorteado relator do STF. Com o tumulto estabelecido nas investigações contra o Lulinha, foi a vez de uma carta de superintendentes da Polícia Federal lançar em cena o suposto atrito institucional. Como se a questão em discussão não fosse a série de ações incomuns nas investigações contra petistas. Os ministros de Lula atraíram Mendonça para uma espécie de conciliação com o governo, algo raro na postura do ministro, que sempre evitou concertações políticas sobre investigações. A reunião mediada por Jorge Messias entre Wellington Silva e Mendonça no TSE serviu para alimentar rumores de pacificação entre Lula e o relator do caso Lulinha. Deu ao presidente ainda a narrativa de que ele é o maior interessado no andamento regular das investigações da Polícia Federal. É verdade esse bilhete que o Lula realmente quer que que as investigações continuem, né? Lula tá louco para que as investigações continuem contra o Lulinha. Pelo amor de Deus, gente. Fosse isso verdade, Lula usaria seu poder para punir quem impede a Polícia Federal de fazer seu papel e dificultaria as investigações do escândalo relatado pelo ministro Mendonça, e não o oposto. E o Lula não tentou interferir lá na Polícia Federal, no delegado lá? Bom, pelo menos foi isso que saiu na imprensa, né? Ou seja, gente, tá? Reunião, Lula pediu lá os seus ministros inúteis para reunir com o André Mendonça. Eles devem ter se ajoelhado, né, gente? Devem ter se humilhado, porque estão muito preocupados, né, com o avanço das investigações contra o Lulinha. E sabe qual foi a resposta
do ministro André Mendonça, para desespero do Lula? Essa aqui. André Mendonça quer apenas que a Polícia Federal cumpra o seu dever, que é de investigar, e a justiça decida o que tem que ser feito. André Mendonça quer apenas que a PF cumpra o seu dever. André Mendonça não está para brincadeira, gente, tá? André Mendonça acaba de dar aí a pior notícia para Lula da Silva, que, independentemente de qualquer coisa, as investigações vão continuar e vão continuar a todo vapor. E mandou um duro recado para o Lula: só quero que essa Polícia Federal faça o seu trabalho, que o resto a justiça decide se ele vai preso ou não, se ele cometeu crime ou não, se ele cometeu vários crimes ou não, e se a casa vai cair pro Lulinha, que se cair pro Lulinha, o André Mendonça acaba de uma vez por todas, enterra todos os planos do Lula em se perpetuar no poder aqui no Brasil. O nosso queridíssimo Caio Coppola, cirúrgico. Mais um vídeo aqui do Caio Coppola detonando e destruindo Lula da Silva. Segundo Caio Coppola, Lula da Silva está se borrando de medo de que Donald Trump invada o Brasil, capture e prenda Lula da Silva. Segundo Caio Coppola, o próprio Lula da Silva, vocês vão ver a fala do Lula, tá? Que gerou esse comentário aqui do Caio Coppola. Lula está se borrando de medo de Donald Trump invadir o Brasil, capturar e prender ele aqui dentro do território brasileiro, assim como aconteceu com o ditador Nicolás Maduro. E ainda tem uma outra bomba que o Caio Coppola explodiu contra o Lula aqui nesse vídeo. Esse vídeo aqui é o melhor que você vai assistir no dia de hoje. Vocês vão entender, vejam só. A guerra não começou! Mas o Exército Vermelho já está em marcha. Nesse final de semana, o PT realizou a sua convenção nacional e Lula, candidato à presidência pela 8ª vez, explicou por que não quer largar o osso. Eu sou presidente pela 4ª vez porque eu quero pagar uma dívida com os idosos desse país. Isso faz todo sentido. Afinal, foram milhões de velhinhos roubados pelo governo e pelos sindicatos ligados ao PT na farra do INSS. Lula também elencou as suas prioridades de investimento para um eventual 4º mandato. E nós precisamos investir na defesa. Eu quero estar preparado para que ninguém invada esse país para levar o presidente como eles invadiram. O Lula claramente está traumatizado pelo que aconteceu com seu amigo e aliado, o ditador Nicolás Maduro, que foi capturado pelos Estados Unidos de pijama no meio da noite. Se a gente não tiver seguro, qualquer dia alguém se mete a besta conosco. Não, Lula, isso só aconteceria se você atuasse a favor do crime organizado e do narcotráfico internacional. Não precisa se preocupar, pode focar em outras coisas. Eu quero que vocês saibam que a minha 4ª presidência é para mudar muita coisa nesse país. Mas se a ideia é promover mudança, qual o sentido de votar no mesmo candidato de sempre? O seu partido já governou o Brasil por 17 longos anos, mais do que qualquer outro na história. E vamos combinar que o senhor já não tem mais a mesma aptidão física e mental de antes. Eu estou inteiraço. Realmente, para um idoso de 80 anos, com uma rotina de viagens tão puxada, o senhor parece bem. Qual é o segredo? Se tiver que beber, beba com cuidado. E bebida boa. Beba. Ótima dica. Só que por mais que o senhor tenha melhorado seus hábitos, isso não afasta o fato de que o senhor já está numa idade avançada. Idade, ela serve para a gente aguçar a inteligência. Nem sempre isso é verdade. A verdade está na nossa capacidade de unir todas as nossas verdades e construir uma verdade para todos nós. Agora o senhor filosofou igual a Dilma, mas independentemente da sua idade, o fato é que as ideias do PT estão envelhecidas, são as mesmas desde o tempo do sindicato. Hoje muita gente acha ruim, CLT é ruim, é tudo coisa velha. Procura alguma coisa mais nova, porra! E é justamente isso que muita gente está fazendo, fugindo das velhas leis trabalhistas para receber mais, ter maior autonomia e pagar menos imposto. Foram registrados mais de 11 milhões de novos microempreendedores individuais apenas durante esse seu último governo. Por acaso o senhor não é a favor de fortalecer a liberdade do trabalhador? É preciso o sindicato
ser forte, muito organizado. E nós temos ainda pouco no Brasil, porque eles também enfraqueceram agora. Lula, o Brasil tem mais de 12 mil sindicatos de trabalhadores. É o país com mais sindicatos no mundo. E a maioria deles vivendo às custas de descontos automáticos no salário e na aposentadoria do trabalhador. Olha o que o sindicato dirigido pelo seu irmão aprontou na farra do INSS. Eu diria um pouco de falta de caráter. Aliás, seu Lula, por falar em caráter, muito do que o senhor prometeu ao eleitor não se cumpriu. A picanha não veio, a gasolina não abrasileirou, a fila do INSS chegou a triplicar e o STF está cheio de companheiros seus. Quais vão ser as promessas dessa vez? Quem fez pode prometer mais. Quem não fez não tem o que prometer. É uma visão bem realista, mas como o senhor vai se justificar para o eleitor que está sem churrasco, super endividado e refém do crime organizado? Fizemos tudo? Não. Lógico que não dá para fazer tudo, mas a gente vai caminhando. Deus levou 7 dias para fazer o mundo e ainda não acabou. Tinha que se comparar a Deus, né? Baixa a bola, seu Lula. O que eles não sabem é que essa Copa minha é a 7ª. Pois é, o Lula se acha o Messi da política e já disse que o seu filho, o Lulinha, é o Ronaldinho dos negócios. Quanto talento na mesma família, só pode ser genético. Apenas uma pequena correção. 2026 é a 8ª eleição do Lula, porque em 2018 ele também concorreu, só que de dentro da cela da Polícia Federal, enquanto cumpria a pena por corrupção. Isso até a Justiça Eleitoral cassar sua candidatura pela lei da ficha limpa. Se eu ganhar essa, são 4 Copas. Nada a ver. Vencer uma eleição é muito diferente de ganhar uma Copa do Mundo. Para começo de conversa, a vitória na Copa traz alegria a todos os brasileiros. E se o PT conquistasse o Hexa, vencendo a 6ª eleição das últimas 7 disputadas, a sensação para metade do país seria de gol contra. De quem? Faz de conta que eu tô narrando um jogo na Globo. De quem? A verdade é que Lula e o PT já governaram o país por 17 anos, indicaram 15 ministros ao STF, estavam no poder durante o bônus demográfico brasileiro, o boom das commodities na China e o melhor momento da economia mundial. Então a pergunta que se impõe é a seguinte: por quê que a elite brasileira que governou esse país tantos anos não fez o que tinha que fazer? Essa é a resposta que um Lula envelhecido, desgastado e desatualizado terá que dar para um eleitor impaciente, insatisfeito e cansado de falsas promessas. Considerando esse cenário, o meu palpite é que ao final desse processo só restará ao Lula transmitir a seguinte mensagem: adeus, tchau, eu vou embora, seguir meu caminho. Adeus, tchau, vai embora. É o que o povo brasileiro quer, gente, tá? Que esse homem seja expurgado, alijado, expulso da política brasileira. E ele já tá até dando tchau aqui antecipado. Acho que já tá prevendo que vai levar uma surra do Flávio Bolsonaro em outubro aqui de 2026, tá, gente? Tá? Que situação, hein? Só promessas e promessas e promessas e cumprir que é bom, nada, gente. O povo tá cansado. E a conta vai chegar pro Lula. O Lula vai sentir, ó. Essa conta vai chegar agora no mês de outubro, com juros e correções. Inclusive, gente, tem mais bomba vindo pra cima do Lulinha, gente, tá? O ministro André Mendonça fechou ainda mais o cerco contra o Lulinha. Notícia aqui, ó, divulgada, informação que acabou de ser revelada pela Bela Megali do jornal O Globo, colunista do jornal o Globo, Bela Megali, acaba de trazer nova bomba que está a caminho do Lula e do Lulinha. E esta bomba veio do ministro André Mendonça, para desespero de Lula da Silva. Vejam só o que o Mendonça está prestes a fazer. A PF já mapeia a possibilidade de, em breve, até antes da eleição, convocá-lo para um depoimento no âmbito desses inquéritos de tráfico de influência. E um dos focos da PF hoje, Débora, em relação a essas investigações envolvendo o Fábio Luiz, é encontrar um ato de ofício de algum agente público, já que o Lulinha é um agente privado, ou seja, ele não atua no governo, né, ele não tem cargo no governo. Então, um ato de ofício de alguém que integre o governo Lula e que tenha recebido vantagens indevidas aí para atender aos interesses do Lulinha. Hoje é essa a pista que a PF está
está perseguindo nas investigações envolvendo o filho do presidente Lula. E ele não vai ser o único a ser chamado para prestar depoimento no âmbito das investigações que começaram com desvios do INSS, mas acabaram tendo esses desdobramentos ali, chegando no núcleo duro do presidente Lula, Débora Inadedia. O Marcola, que é o ex-chefe de gabinete do Lula e estava na campanha dele, e que teve os boletos ali pagos pela lobista Roberta Luxinger, que é próxima do Lulinha, inclusive foi ela quem apresentou foi ele, né, Lulinha, quem apresentou Marcola para Roberta, também vai ser chamado para depor para a Polícia Federal. Então, ali o entorno do Lula e o presidente vão ter uma maré, vamos dizer assim, de más notícias nos próximos meses em relação a essas investigações que estão tramitando junto ao Supremo Tribunal Federal. Duas delas com o ministro André Mendonça e a outra com o ministro Flávio Dino. Débora Inadedia. Tá aí, gente. Então, segundo Bela Megali, o ministro André Mendonça tá partindo para cima, não só, né, do filhinho do Lula, né, o Lulinha, mas também para o Marcola. André Mendonça acabou de dar a pior notícia para Lula da Silva, porque além da ofensiva começar contra o Lulinha, que possivelmente o Lulinha vai ser convocado, e a informação que a gente tem de bastidor é que ele vai ser convocado para vir pessoalmente dar explicações à Polícia Federal. E se não bastasse essa notícia terrível para o Lula, ainda tem a bomba de que o ministro André Mendonça também quer ouvir o Marcola, o braço direito do Lula, né? O testa de ferro do Lula. O Marcola, gente, tá? Pode ser ouvido na Polícia Federal para dar explicações dessa dinheirama toda que ele pegou, né? Da Roberta Luxinger, lobista atrelado ao careca do INSS, que é o maior articulador desse escândalo da roubalheira dos velhinhos do INSS. Ou seja, a casa caiu pro Lula. Ou seja, de um lado, Lulinha, e do outro lado, o seu ex-chefe de gabinete atolado, gente, até o pescoço. E o ministro André Mendonça, para desespero do Lula, fechando cercos sem dó e nem piedade. A dúvida é, ao ser convocado pelo ministro André Mendonça, o Lulinha vai ter coragem de vir depor na Polícia Federal? Por ordem do ministro André Mendonça, porque a celeuma que está ali nos corredores, né, do Congresso Nacional em Brasília é que o Lulinha está meio com medo, gente. Está medo de ter voz de prisão decretada ao final do seu depoimento para a Polícia Federal. Vai que a Polícia Federal encontre ali informações inconsistentes, vai que o Lulinha decida mentir com informações já coletadas pela Polícia Federal. Pode ter prisão decretada, gente, tá? Muitos ali estão apreensivos, com medo de que ele receba voz de prisão ao final do seu depoimento na Polícia Federal, se a Polícia Federal identificar qualquer mentira do Lulinha.